gostaria de ler com os irmãos, estudar o Salmo 107. Nós iremos ler até o versículo 8. Depois daremos seguimento, lendo algumas partes importantes para o assunto pelo qual iremos abordar com os irmãos. Está escrito: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor da sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Vamos sentar. Os irmãos escutaram a narração aqui. Aqui diz para louvar a Deus por suas maravilhas. Eu gostaria que vocês penetrassem na história e esquecessem até do ambiente e entrassem na história da palavra de Deus. Deus programou no passado muitas histórias mostrando a vida do povo, a vida da igreja, a vida dos seus escolhidos e o final seguro. Este salmo não somente fala de momentos em que o povo de Deus no deserto tiveram ali muitas experiências e tristezas por não compreenderem o objetivo do Senhor. A trajetória do povo do Senhor saindo do Egito, assim que Deus deu escape pelas mãos de Moisés, o povo atravessou o deserto por 40 anos. Mas nós sabemos que a história diz que, chegando eles perto de Canaã, logo para possuírem a terra, foi enviado 12 homens, cada um de uma das tribos, a espiar a terra. E examinaram e viram que a terra era muito boa, conforme a profecia, conforme o que Deus tinha falado por Moisés. Terra boa, terra de mananciais, terra que emana leite e mel. Alguém estava guiando o povo. Esse alguém era o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando os espias voltaram, 10 homens difamaram a terra, porque viram ali homens gigantes. Eu quero até ressaltar, irmãos, que há muitas descobertas que não se fazem um noticiário, nem interessa às sociedades do mundo em propagar a veracidade da palavra de Deus. Nós estamos com uns vídeos em que as pessoas estão escavando crânios mais ou menos desse tamanho. Tem outros maiores. Uma vez eu trouxe uma figura aqui para a igreja, algumas pessoas não acreditaram. E tem pessoas tirando foto com um fêmur, a parte do fêmur, que é essa parte aqui, dessa altura o fêmur, só o fêmur. Vocês podem pesquisar, mas isso não interessa colocar em livros, isso não interessa, porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos que o nosso Deus, aleluia, deixou prova para nós. Eu creio que eu não era nascido quando conseguiram filmar a arca e uma expedição que tinha sido enviada para verificar, olhar, e conseguiram chegar de perto
e conseguiram subir em cima da arca, e conseguiram ali tirar as medidas, e realmente bate exatamente como está nas Escrituras. Mas isso não interessa para as autoridades. A Bíblia atrapalha o pecado de muita gente. A Bíblia é a verdade, contém as verdades, as leis perfeitas do Senhor, aquelas que foram reformadas e aquelas que permanecem eternamente. Aleluia. Mas o nosso Deus deixou para nós escrito, e nós cremos pela fé no que está escrito, que na verdade as pessoas viram ali homens muito grandes. Eles disseram que eles eram aos seus olhos como um gafanhoto, e eles também, aos olhos deles, eram como um gafanhoto. Mas na verdade, o Senhor Deus, Ele tinha dito que daria a terra para eles, e eles tão cedo esqueceram de todos os sinais, os 10 prodígios que Deus operou no Egito, as pragas que Ele enviou, as maravilhas do deserto. Eles esqueceram tão rapidamente. Esqueceram que o Senhor, que estava guiando o seu povo no caminho do deserto, Ele iria concluir a obra como Ele tinha dito. Por causa da difamação daqueles 10 homens e de um número imenso de gente que passaram por lado daqueles 10 homens, porque geralmente a maioria, irmãos, segue a maioria. A minoria segue a minoria. Entre 400 ou mais profetas profetizando coisas boas, a maioria do povo tem tendência a seguir, porque ninguém quer passar por caminhos difíceis. Então a escolha súbita do ser humano é escolher a coisa mais fácil. E geralmente os profetas que falaram da parte de Deus sempre falaram sobre exortações, conselhos, para que buscassem o Senhor e confiassem no Senhor. Esses profetas geralmente eram vistos como falsos profetas, porque eles incomodavam o pecado do povo. Então a maioria deu ouvido à voz daqueles 10 homens. Mas Josué e Caleb, um dos 12 que foram enviados a espiar a terra, permaneceram firmes no propósito. Nós vemos nessa história uma lição que se repete nos dias de hoje. Deus indignado, porque aqueles que te falaram a terra, eles iam contaminar mais ainda o povo quando estivesse lá na terra prometida. Então o objetivo de Deus era matar, destruir o pecador, como Ele vai fazer no final de tudo. O pecador será destruído. O pecador não pode entrar no céu. A pessoa que não tem condição de ser firme, de dizer coisas boas, ele não tem condição de abandonar o erro, ele não pode andar no reino dos céus. O reino dos céus será somente para os heróis da fé, para os soldados de Cristo, para os valentes, para aqueles que negam-se a si mesmos. Os mais fáceis de ser dilubriados, fáceis de ser enganados pelo diabo, ficarão prostrados. No céu só entra valente. Nós não cantamos aquele hino? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Nós vemos que existem crentes que são moles demais. Por qualquer coisinha eles abandonam a fé. Outros que já olham a vida eterna como que estivesse vendo o invisível, como diz a palavra, que Moisés pela fé não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas desprezou toda aquela glória, a riqueza que o Egito lhe dera, para ser maltratado como um dos escravos. Ele passou a seguir a Deus como que quem estava vendo o invisível. Por isso que a vida eterna é só para quem tem fé. A fé leva o homem a seguir a Deus sem ficar olhando para aquilo que o Senhor quer dar, porque às vezes as pessoas só seguem quando vê, só crê quando vê. Mas eu quero dizer aos irmãos que o povo, ao invés de se lembrar da promessa que Deus ia subjugar o restante daquelas nações, eles tiveram temor e desprezaram o poder de Deus. O que o Senhor fez? Fez eles voltarem do caminho por onde eles tinham vindo e vaguearem ali durante 40 anos. E disse que só os de 20 anos para cima, para baixo, que iriam ver a terra prometida, e aqueles murmuradores iriam cair ali. A bondade de Deus
foi muito grande. Aqui diz assim no versículo 2: digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Remir. A palavra remir significa resgatar, pagar a dívida, pagar o que a pessoa deve, ficar no lugar do devedor. O Senhor remiu o seu povo das mãos de Faraó. Já tinham passado 430 anos ali. O Senhor estava guiando eles por um caminho correto. Às vezes o caminho é árido mesmo. Veja como a história se repete. Eu estou narrando e falando o que aconteceu para vir para os dias de hoje. O caminho de Deus, muitas das vezes, não é bem contemplado como uma coisa boa vinda de Deus, porque o Senhor, nos nossos caminhos que andamos, Ele põe às vezes dificuldades para nos provar, para mostrar o seu amor. Ele permite e estabelece e cria meios difíceis, como o professor que faz uma prova, elabora uma prova para testar se o aluno estudou mesmo. Assim Deus faz. E às vezes nós ficamos aborrecidos, ao invés de agradar e louvar a Deus. O povo então receberam aquela sentença. Alguns quiseram tomar a terra prometida à força, e o Senhor disse: não vá, porque eu não serei mais convosco. Deus estava decidido em fazer o povo voltar pelo caminho do deserto e prostrar aqueles murmuradores ali. Morreu todos eles. Só entraram aqueles que Deus falou. Dos mais velhos, salvo Josué e Caleb, dos 12 espias. E os mais novos, os mais velhos, morreram todos no deserto. 40 anos foi a sentença. A lição que nós temos é que Deus está sempre guiando nós, mas nós estamos sempre elaborando um meio melhor para viver a vida e servir a Deus. Por isso que se proliferou sobre a terra uma multidão de religiões evangélicas, de igrejas com nomes diferenciando uma das outras, se distinguiram uma das outras pelo método criado pelo homem, pelo jeito. E muitas pessoas vão e escolhem porque elas querem um caminho mais fácil. Deus mandasse vocês escolherem um caminho plano, sem problema, para chegar no céu, um caminho espinhoso, cheio de problema. Qual o caminho que vocês escolheriam? Eu escolheria o plano. Isso é claro. De propósito você quer sofrer? Eu gosto de sofrer, eu gosto de sentir dor. Eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de sofrer, mas me alegro porque sei que estou sofrendo por amor ao Senhor, por uma boa causa. Sabemos que estamos padecendo, porque também temos consciência de que os espíritos das trevas, os demônios invisíveis, seres invisíveis, nos atacam, usando pessoas ou a nossa mente mesmo, e assim muitas dificuldades nós encontramos na vida, na nossa caminhada no deserto dessa vida. Nós fomos redimidos e resgatados das mãos do Faraó moderno. Ele já é antigo, que é a serpente, Satanás, e ele se utiliza de muitas coisas dessa vida, como gente, como por exemplo, organizações, ideias, teorias, para nos aprisionar, nos amarrar. Mas o Senhor tem nos redimido, nos resgatado da nossa vã maneira de viver. Porém, até chegarmos em Canaã, a Canaã celestial, nós estamos atravessando o deserto desta vida. Mas no deserto desta vida, nós temos um refrigério. Quando o calor das aflições estão altas, o Senhor manda a nuvem, uma coluna de nuvem, para abrandar a fúria do mal contra nós. E à noite, quando as coisas estão escuras, nós não conseguimos enxergar, a luz, a coluna de fogo, a luz de Cristo vem nos iluminar para nós seguirmos o caminho. Na verdade, nós muitas vezes encontramos pessoas andando desgarradas, sem saber o lugar para onde deva ir. Deus é que sabe o lugar certo para onde nós devemos ir, e só Ele dirige o povo. Quando alguém começa sem se obedecer, mesmo depois de ser orientado, instruído, Deus envia a tormenta, como os marinheiros no alto mar, como está relatado aqui nesse salmo.
Versículo 23: os que descem ao mar em navios mercando nas águas, nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas do profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso. Aqui está afirmando: pois Ele, Deus, Ele manda o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como répreos, esvai-se toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor da sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Aleluia. Veja que os mercadores do passado sabiam como levar a mercadoria de um lugar para outro, eles conheciam o mar. No entanto, Deus, para fazê-los lembrar do Criador, daquele que fez o mar, do que fez as mercadorias, do que deu inteligência ao homem, Deus mandava então o vento tempestuoso, de maneira que os navios eram elevados lá nos céus, e as ondas, quando baixavam, os navios pareciam que iam entrar no abismo. Senti isso quando 8 dias de viagem de navio em alto mar. Nós passamos por isso na época em que éramos fuzileiros navais, e estávamos todos nós numa operação e que tínhamos que navegar durante 8 dias em alto mar, e estava chuvoso, ventando e ondas enormes. Esses navios de ferro é levado lá em cima, e quando abaixa, chega a dar um calafrio das pessoas. Eu vou dizer para os irmãos, eu não estava mareando porque estava acostumado, mas tinha oficiais novos que estavam passando muito mal, estavam esverdeados, né? A coisa não era fácil não. Mas eu, quando leio esta passagem, lembro daqueles momentos que realmente, irmãos, o homem perde toda a sua força. A Bíblia diz que esvai-se de toda a sabedoria, acaba a sabedoria, o homem não sabe o que fazer. Só tem uma coisa: meu Deus, meu Deus. É o momento em que o Senhor faz o homem lembrar que há um ser supremo poderoso, que tem poder sobre as ondas do mar, que Ele fala e os seres viventes lhe obedecem. Da onde a grande baleia, o grande peixe, seja o que for, e o Senhor Deus, na verdade, faz com que ela obedeça a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá ordem às moscas, às rãs, e tudo lhe obedece. Deus não precisa movimentar uma coisa para que outra aconteça. Ele dá ordem, a terra se abre. Quando se levantaram contra Moisés, Moisés disse: se o Senhor fizer uma coisa nova, o Senhor é comigo. O Senhor tem me enviado a me levantar. Se a terra abrir sua boca e tragar tanto toda a sua família, o Senhor vos tem falado. De repente a terra abriu a boca, abriu uma enorme fenda e começou a cair as pessoas, aquelas tendas começaram a cair, e quando caíram a terra fechou-se. Foi terrível, meus irmãos. Deus é muito poderoso. Deus revelou a muitas igrejas que foi Ele que mandou aquela aflição em Nova Friburgo, Teresópolis. Foi Ele, para bater a soberba de muitos grandes, para que o homem saiba que quem domina o mundo é Deus e não mais ninguém. Mas o que eu estou falando é sobre ser dirigido pelo Senhor, ser guiado por esse deserto da vida. Nós ainda estamos no deserto, mas tem uma etapa a se cumprir. Jesus foi muito claro, Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós não estamos completamente ilesos, não estamos completamente fora da perdição, porque nas nossas caminhadas, cada um tem a sua caminhada, até o final da nossa vida, até o momento que o livro de cada um se fechar, o tempo que Deus deu para você viver se acabar, você tem que ser fiel até esse momento. Se aquelas pessoas não tivessem murmurado, eles teriam naquele dia avançado, e Deus é da vitória. Porque para Deus não tem gigante, não tem autoridade. Deus tira o poder da autoridade, Deus tira a sabedoria do homem. Deus faz o homem comer capim, como fez com Nabucodonosor. Quando o homem está muito arrogante, Deus tira do seu espírito, Deus tira do seu poder, e ele começa a se secar. Herodes, quando estava falando à multidão, com aquelas roupas, com aquela sua apresentação, na sua arrogância,
Ele não glorificou a Deus quando o povo começou a dizer: voz de Deus, voz de Deus, é Deus que está falando. O Herodes, ao invés de se humilhar, ele tomou aquela glória para ele. Aleluia. E o Senhor diz na sua palavra: minha glória a outro não darei. Aleluia. A minha glória a outro não darei. Então você sabe, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Toda honra e glória seja ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Então eles não se lembraram do poder de Deus, do que Deus tinha feito no passado. Aleluia. Mas aqueles irmãos que se sentem assim, redimidos, libertos, devem louvar ao Senhor. Devem dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Irmãos, quantos de vocês Deus congregou da terra do norte, do sul, do oriente, do ocidente? Irmãos nossos que estão em países diferentes do nosso e estão reunidos em Cristo, ainda que ausentes no corpo físico, mas estamos presentes em espírito, fazendo parte de uma igreja somente, porque Jesus só tem uma igreja na terra. Você sabe qual é a igreja que Jesus tem na terra? Você sabe? É sim, mas é aquela, irmão, aquela que já está unido com Cristo. Toda vara que está em mim produz fruto, o Pai limpa para que ela dê mais fruto. É a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, como diz Hebreus 12:23. Irmãos, nós somos uma nação santa, no meio de muitas nações. O povo de Deus, reunidos em espírito, forma uma nação santa, cujo Deus é o Senhor. A única nação cujo Deus é o Senhor é a nação que serve ao Senhor em espírito e verdade. Qual é o nome dela? São os crentes de Jesus. Não é brasileiro, não é americano, não é o Japão, os japoneses, não, mas aqueles que estão em Cristo Jesus formam a nação santa. E Deus, no deserto desta vida, está nos guiando pela verdade, pelo caminho, pela luz do Evangelho, aleluia, para a Canaã celestial. Aleluia. E pode ter certeza, nós, quando estamos em obediência à palavra de Deus, nós estamos sendo guiados por aquele que não erra o caminho, por aquele que te dá certeza, te diz que o final será certo, o final será correto, como está escrito aqui, versículo 6: clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Qual é a cidade que você deve habitar? É a cidade celestial, é aquela que está no céu, aleluia, numa terra gloriosa. E é este lugar, é esta cidade que nós devemos chegar lá, devemos habitar, porque após a morte não tem outro lugar. Deus preparou um lugar glorioso muito antes deste mundo, e é para lá que nós devemos ir. Mas só quem pode nos guiar é o Senhor Deus. Há muitas estradas, há muitos atalhos oferecidos por inúmeras igrejas. Hoje, muitas pessoas se fazem pastores e tomam a Bíblia nas mãos, abrem uma congregação, uma igreja, um templo, compram uma área, constroem, fabricam uma religião, e muitos acreditam que ali está o caminho para o reino dos céus. Mas igreja nenhuma pode te levar para o céu, somente Jesus Cristo. Quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ninguém vai, não, ninguém vem ao Pai. Tem gente que cita essa palavra errada, existe folhetos errados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, está errado, ninguém vem. Mas tem que estudar, por que Ele diz ninguém vem ao Pai? Porque Ele é a porta. Se não passar por Ele, não vai ao Pai. Você tem que passar por Ele, passar pela verdade. Quando se fala assim, passar por Ele, passar por Cristo, passar pela palavra, você tem que ter a sua vida baseada nas Escrituras, e não na religião, e não na doutrina de uma igreja particular, mas na palavra de Deus. Porque muitos líderes omitem a palavra do Senhor, já estão fabricando, já fabricam há muito tempo. A irmã mandou para mim, não sei que, foi a irmã Anaís,
várias Bíblias, a Thompson, um monte de Bíblia feita por um grupo de gente que estão tirando muitas coisas da Bíblia, que vocês não percebem. Tem que ter um cuidado muito grande. Nós percebemos isso há muito tempo, parte das escrituras completamente errada, numa tradução completamente fora, inspirada por Satanás. Mas Deus não nos deixará confusos, porque o caminho desse deserto é Jesus, e o Senhor está nos guiando certo. Só não somos guiados corretamente quando nós começamos a colocar nossas ideias para fora, começamos a traçar a rota da nossa forma. E assim muitas igrejas têm feito, têm criado um caminho para entrar no reino do céu de uma forma mais fácil. Muitas igrejas e pastores estão oferecendo ao povo um atalho. Sabe o que é atalho? Porta larga. Esse negócio que o meu pastor liberou, pastor nenhum pode liberar nada, porque ele vai prestar conta com o Senhor. O caminho tem que ser ensinado corretamente para que as pessoas possam chegar na Canaã celestial, no ponto desejado. Porque se eu te dou um atalho, se eu crio um atalho para você, mas que lá no final você não vai chegar na porta da cidade, tu vai cair no abismo. Porque Jesus disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Tanto o líder quanto aqueles que seguiram a liderança sem examinar as escrituras. Aleluia. A escritura de Deus, a palavra de Deus, a escritura sagrada é a boca de Deus falando para nós, e nós devemos estar atentos ao que ela nos diz. Há muitos caminhos oferecidos, mas Jesus disse que só há um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Na verdade, nós sabemos que se nós falharmos, nós não vamos chegar ao lugar preparado por Deus. No livro do Apocalipse diz que aquele que acrescentar, será acrescentado sobre ele as pragas, e aquele que tirar qualquer palavra, no livro da profecia, será tirado sua parte da árvore da vida. Isso é muito sério. Há muita gente caminhando para o inferno dentro de uma igreja evangélica e com a Bíblia na mão, pensando que estão sendo guiados pelo Espírito Santo, mas eles é que estão querendo guiar a Deus, dizendo: assim não, Senhor. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor é bondoso nos momentos difíceis da vida, nas angústias, quando as pessoas não sabem o que fazer. Deus tem uma resposta, Deus tem um caminho certo. Ele abre a porta, Ele ilumina você e diz: entra por aqui, segue que você não vai entrar em treva, segue. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me conhecem, que elas me seguem. Aleluia. Toda ovelha do Senhor entende, compreende a voz do seu pastor. Quando Davi disse no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, logo ele disse: deitar-me faz em verdes pastos. Aleluia. Os verdes pastos é o que? A palavra de Deus. Guia-me às águas tranquilas. Aleluia. O Senhor nos guia, irmãos, perfeitamente às águas brandas do Espírito Santo, as águas tranquilas da palavra de Deus. Ele, como pastor, guia o seu povo, o seu rebanho, para o porto certo, o lugar desejado. Aleluia. O profeta Isaías diz assim: ah, se o meu povo me tivesse dado ouvido, há muito eu teria abatido os seus inimigos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas na verdade, meus amados irmãos, os caminhos e os atalhos criados fora da palavra são recheados de prazeres carnais, doutrinas e ensinamentos que fogem das Escrituras, que facilitam para as pessoas. É porque eles criam, aleluia, doutrinas que na verdade estão cheias de ensinamentos que favorecem a carnalidade, o homem natural, os desejos naturais das pessoas. Mas o caminho que leva ao reino dos céus é um caminho de privações. Nós na verdade somos guiados por Deus, mas somos orientados para não cedermos quando os desejos carnais são mais fortes. Nós devemos pedir socorro, porque Deus sempre nos dará o escape para nós chegarmos à terra prometida.
Porque estando nós com a Bíblia na mão, hoje aqui na igreja, amanhã pode alguns de nós estarmos fora do caminho, completamente desviados, fora da via, porque tomamos um rumo diferente, porque criamos uma ideia, ou um pensamento surgiu de repente, um dado inflamado do maligno entrou na sua mente e disse para você: viu, pastor, nem olhou para você hoje. Você entendeu tudo que ele falou? Pois é, mas eu não entendi nada. Pastor, nem te estendeu as mãos. Viu aquele irmão, aquela irmã, nem olhou para você hoje. Aí a pessoa passa a desviar do caminho, porque alguma coisa lhe incomodou e ele não vigiou e começa a afastar-se de Deus. O Senhor é bondoso, está sempre dizendo para nós: olha, este é o caminho, andai nele, sem te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ouve a voz daquele que está por detrás de ti dizendo: este é o caminho, ande nele, não saia do caminho, continue no caminho. Se anda no caminho, está no caminho, continue andando, vai adiante, você vai chegar lá, você vai encontrar um lugar. Aleluia. Nós temos um filme chamado O Peregrino, em que ele teve um sonho, o autor do livro e também a pessoa que foi presa é ele mesmo, John Bunyan, né? E na verdade o Senhor lhe deu um sonho e por esse sonho ele escreveu um livro. E os personagens ali são os obstáculos, Satanás na vida das pessoas, procurando lhe desviar do caminho. Houve um momento em que ele estava um pouco confuso, sem saber o certo que deveria fazer, e ele encontrou uma casa. A casa do Senhor Sábio segundo o mundo. Era o nome do homem. Era Satanás na vida de alguém. Sábio segundo o mundo. Quantos crentes, às vezes, saem da simplicidade da verdade, vão atrás de sábios segundo o mundo. Pessoas estão ensinando a palavra, mas segundo o mundo. E ali na história, muito clara aquela história, é a trajetória do verdadeiro cristão. E ali tem outros personagens que começaram a ir com ele na trajetória, como o tal do vacilante. Está cheio de crentes vacilantes, que estão sempre com sede e com fome, e estão sempre querendo escapar dos problemas, das dificuldades, estão sempre querendo um caminho mais fácil, e terminam voltando na metade do caminho. Mas o peregrino, nesse exato momento, ele foi instruído pelo sábio segundo o mundo, não é? E o sábio disse para ele e consultasse ao Senhor legalidade. Está cheio de legalistas dentro das igrejas, está repleto de legalistas dentro das igrejas, que não andam pelo Espírito, andam na letra, na legalidade da letra. E ali ele, quando foi por aquele caminho, desviou-se do caminho, ele começou a subir uma montanha dificultosa, em que coisas começavam a cair, e o diabo estava ali espreitando para vê-lo cair, porque o que o diabo queria era aquele caminho que ele desviou-se, fazê-lo cair. Mas ali o anjo apareceu para ele e disse: por que desviaste tão depressa do caminho? Aleluia. Nós vemos ali a providência divina, mesmo ele fora do caminho, o Senhor enviando alguém, um anjo, enviando um mensageiro para dizer para você: por que você está fora do caminho? Por que você saiu? Você estava indo tão bem, você estava perto de chegar. Um certo senhor, o sábio segundo o mundo, ele me disse que eu ia encontrar o Senhor legalidade. Não, ele tentou tirar você do caminho com a sabedoria segundo o mundo. E ali o anjo me instruiu, ele voltou a montanha abaixo e tomou a rota novamente e seguiu o caminho. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Deus no deserto, infelizmente, estavam indo bem no caminho, mas olharam para as dificuldades gigantes. Às vezes Deus se põe no caminho, o caminho que te dá a vida eterna, te livra do inferno, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Aleluia. Mas você vê um gigante aqui na terra, como Pedro olhou para os ventos, olhou para as ondas que se levantavam, e ao invés de olhar para Cristo, para o alvo que estava ali em pé sobre as ondas, aleluia, ele teve medo porque viu que as ondas se levantavam. O cristão não pode ter medo, ele tem que olhar para frente, ele tem que ter uma decisão firme: eu vou caminhar, eu vou seguir, seja o que for, custe o que custar, Cristo já pagou por mim. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, Deus permite tais dificuldades. Os irmãos pensam que quando Cristo disse para Pedro:
Vem, Pedro. Jesus já não sabia que a onda se levantar, foi para ele mesmo. Fez o vento soprar e levantar as ondas, para ver a fé de Pedro, e começou a afundar. Assim, irmãos, o povo se afundaram no deserto, porque Deus estava guiando eles por um caminho maravilhoso, cheio de provações, mas Deus estava presente. É muito interessante essa história. Às vezes nós estamos num caminho árido, mas não falta água. Na hora certa a água vem. Você não vê plantações de milho nem de trigo, mas na hora certa o maná brota da terra, aleluia. Da terra seca que não dá para plantar, mas Deus faz o milagre acontecer. O calor é escaldante, mais de 50 graus, mas uma coluna de nuvem, aleluia, fazia sombra para o povo poder atravessar aquela dificuldade. Deus não tirou o povo do deserto, mas passou com eles no deserto, aleluia, porque quem estava guiando era o Todo-Poderoso. E quando Deus guia, irmão, tudo está certo. Não existe dificuldade que vai te sucumbir, que vai te destruir, mas Satanás vai te tentar para você murmurar um pouquinho. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de murmuração, um pouco de dúvida na tua vida, Deus deixa de te dar a benção. E prolonga-se mais um tempo, mais 40 dias, mais 40 meses, mais 40 anos. Nunca murmure. Olhe para trás, como diz o Salmo 103. Bendiz a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha, meus irmãos, eu lembro quando Deus me curou das minhas amígdalas. Eu estou com uma feridinha na garganta, mas é por causa do estômago. Trabalho no sol quente, correria, né? Mas Deus me curou quando eu tinha 14 anos. Eu lembro disto. E quando eu sempre lembro disso, sempre testifico. Eu me lembro de outras curas, de outros livramentos. Eu estou sempre lembrando e louvando a Deus e agradecendo. E minha lágrima vem nos olhos. Eu digo: Senhor, até que o Senhor me guiou, me tirou lá do interior de Campos, lá da roça, no meio dos canaviais, lá do meio do interior das pessoas simples, e me trouxe, Senhor, me guiando, fazendo uma trajetória, aleluia, na minha vida. O livro de Jó está escrito, quando Jó estava na sua aflição, ele sabia que não podia escapar das mãos do Todo-Poderoso. Então tem uma escritura que diz lá assim: e ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. O que ele traçou para mim se cumprirá. Agora, Deus iria cumprir, porque Jó não iria sair do caminho como não saiu. Veio a aflição, veio a dor, veio a enfermidade, veio a angústia, mas ele não saiu do caminho. O caminho era ele não blasfemar, não murmurar, não atribuir culpa alguma ao Senhor. Isso é estar no caminho. Tem gente que está dentro da igreja e está desviado. Tem gente que lê a Bíblia e está vindo ao culto, dá os dízimos, canta na igreja, mas está desviado. Estão desviados. E um dia Deus me revelou: sou mais um desviado dentro das igrejas de fora. E eu comecei a pregar no Rio, lá no centro do Rio, onde nós trabalhávamos, que mais são os desviados dentro das igrejas do que os que estão fora. Porque as pessoas não se dão conta como estão fora da escritura, fora da via, fora da trajetória que Deus traçou para cada um de nós, aleluia. E vou dizer uma coisa para os irmãos, particularmente na vida de cada um que tem um trajeto de vida, um modo, sua família, seu casamento, seu trabalho, tem os obstáculos a vencer, uns com mais aflições, outros com menos aflições. Sabe de uma coisa? Deus está com você no caminho. Aleluia. Esse caminho da vida, esse deserto da vida, esse deserto particular que envolve também as coisas de Deus, claro, você vai passar por tudo, você vai romper por tudo, e você não terá necessidade de nada. E aquilo que você pensa que é necessário, às vezes não é necessário para você. Simplesmente você vai passar por isso, você vai ver lá na frente que, poxa, aquilo não era necessário. Graças a Deus que eu não lutei tanto por adquirir aquela coisa. Hoje eu vejo que não era tão necessário, não tinha valor nenhum para mim. Mas Satanás tentou-me. Ele fez eu acreditar que eu tinha que obter aquilo, eu tinha que lutar por aquela coisa material, e eu iria me afundar. Porque Deus sabe o melhor para nós. Ele que escolhe. Ele sabe o que é bom para você. Está escrito: o Senhor, teu Criador, o Deus Jacó, escolhe o que é bom para você.
Ele escolhe o que é útil para você. Ele escolhe o que é útil. E Ele que sabe apurar, sabe julgar, sabe definir, sabe dizer o que é bom e o que não é para você. Há uma pessoa que quer, por exemplo, casar com aquela irmã, com aquele príncipe, aquele irmão. A irmã está visualizando aquela pessoa, poxa, vai ser uma bênção na minha vida, né? Ou aquela irmã vai ser uma bênção também na minha vida. Só o Senhor que sabe. Porque está escrito no livro de Provérbios: do Senhor vem a mulher prudente. Aleluia. Porque a direção vem de Deus. Agora, quando nós desprezamos, como muitas pessoas receberam as bênçãos do Senhor, começaram a falar esse maná fastioso, já estamos fastiados desse pão, Deus mandou a aflição. Às vezes Deus dá uma bênção e a pessoa começa a reclamar da bênção. Às vezes Deus coloca a pessoa do caminho certo, perfeito, humilde, às vezes o caminho simples, e a pessoa começa a murmurar. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, vai ficar prostrado no deserto. Por quê? Não consegue ver a bênção, só consegue ver segundo as suas ideias. Foi isso que entristeceu o Senhor no passado. Deus nos guia no caminho bom. Ele vai sempre guiar no caminho bom. Nós nunca teremos a capacidade de julgar perfeitamente as coisas que Deus faz no momento. Às vezes Deus está fazendo coisa no oculto e você não percebe, e começa a dar ouvido ao espírito das trevas que manda você murmurar e reclamar. Não, dê graças a Deus, porque Deus está no controle. Dê graças a Deus, porque Ele tem a verdade, aleluia, todas as regras do mundo nas suas mãos, aleluia. E Ele aperta um botãozinho, a coisa para. Ele aperta outro, a coisa anda, aleluia. E Ele aperta a coisa, volta para trás. E Ele é o poderoso, irmãos. E quando Deus está no comando, não há o que temer. Deus está conosco. Deus nos guiará, como Ele disse na palavra, até a velhice, desde o nascimento da pessoa, até a velhice, diz o Senhor, eu serei o mesmo. Até a velhice, assim está escrito, eu serei o mesmo. O que Ele quis dizer com isso? Eu vou ser o mesmo com você. Desde que você nasceu, que eu comecei a te guiar, cuidar de você, até a tua velhice, eu vou ser o mesmo. Eu não mudo. O Senhor disse que Ele não consumiu o povo dele no passado, porque Ele não muda. Aleluia. O guarda de Israel. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. I am weak, but thou art strong.